Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um dia de estudos. Estamos estudando a obra O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Estudos que realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, da cidade de Bebedouro, São Paulo. Hoje nós vamos estamos estudando, a segunda parte do livro, é a parte mais longa, que tem o título de Mundo dos Espíritos. Nós estamos ainda finalizando o capítulo 1, que trata dos Espíritos. Então hoje nós vamos ver sobre as diferentes ordens de Espíritos e também sobre a escala espírita. Nossos amigos já chegando aqui conosco. A Fernanda Fernandes, boa noite. Nossa amiga querida da Casa Espírita. A Neuza Beleze, sempre conosco também. Muito boa noite, Neuza. Denise Cecília Mariano, também grande amiga, sempre presente, muito bem-vinda. A Vera Lúcia Lopes, nossa grande amiga, trabalhadora da casa também. Andrade, boa noite. Fátima Bovo Fernandes também, que legal, muito bem-vinda, amiga. Natália Silva, Natália, que bom que está aí também, muito bem-vinda. Então nós vamos rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos ampare, que nos inspire, que nos ilumine. A todos nós, a eu que aqui estou me dirigindo a vocês, a todos vocês, para que todos nós possamos receber o amparo do alto, possamos assimilar bastante o conteúdo que estudaremos hoje, mesmo que estamos estudando um livro dos Espíritos, que não é bem um livro nessa parte que trata das questões evangélicas, mas sempre tem a parte doutrinária que nos orienta, que nos instrui, que nos mostra a perfeição da criação da lei e das leis divinas, que é muito importante para todos nós. A Lourdes Bonafim Mendes, bem-vinda Lourdes, Maria Antônia Casadei, boa noite, amiga. Bom, então nós vamos iniciando. Antes, eu quero agradecer também, pessoal, a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos, ajuda a divulgar a nossa doutrina, porque chegam a mais pessoas. Eu percebo que muitos estão compartilhando tanto os vídeos quanto as divulgações do estudo, eu acho muito importante, é mais um que ajuda, mais um grupo que estamos aí juntos ajudando a divulgar a doutrina espírita, Então vamos lá, nós vamos começar no item Diferentes Ordens de Espíritos, e é precisamente na questão 96, tá bom? Se alguém tiver com o livro aí e quiser acompanhar. A Helena Nascimento também, nossa amiga, muito bem-vinda. Então vamos lá, questão 96, Allan Kardec pergunta então aos espíritos superiores: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Vejam bem que essa pergunta é muito importante, ainda considerando o contexto em que ela foi feita, porque Allan Kardec estava codificando, trazendo a doutrina espírita para nós. Ele estava recebendo resposta de muitos espíritos naquela época. Então ele começa a perceber que entre os espíritos comunicantes havia diferenças, nem todos estavam na mesma condição, as respostas tinham um teor diferente de conhecimento, de profundidade. Então ele percebe essa diferença, por isso ele faz essa questão, se há entre eles uma hierarquia. E os espíritos então respondem que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado.
Então fica claro que entre os espíritos existem muita diferença, né? Os espíritos estão cada um em um nível evolutivo. Então são várias gradações aí, por isso que Allan Kardec vai colocar aqui adiante a escala espírita, né? Tentar fazer uma classificação de acordo com a evolução espiritual. E eles colocam então que é de acordo com o grau de perfeição. Quanto mais evoluídos, né, eles vão assumindo uma ordem diferente, uma posição diferente nessa escala evolutiva. Na questão 97 também, eles dizem que essas ordens são ilimitadas, né? Não daria para fazer uma classificação muito fechada, né, muito exata, para dizer quantos níveis de espíritos existem, né? Imagine, né, desde o mais imperfeito até o espírito puro, uma imensidade de graduações aí. Mas os espíritos dizem para Allan Kardec que eles poderiam dividir em 3 grandes grupos. Se olhar para todos os espíritos que existem, né, poderiam encaixá-los em 3 grandes grupos, isso para fins didáticos, né? Então eles dizem assim, na primeira ordem seriam aqueles espíritos que já atingiram a perfeição máxima, que são os espíritos puros. Nós vamos falar em detalhes mais adiante. Na segunda ordem, no segundo grupo aí, ele diz que seria mais ou menos o meio da escala evolutiva. Seriam aqueles que têm o desejo do bem e é o bem que predomina entre eles, né? Então são os bons espíritos, tá? O meio da escala. E na terceira ordem, né? Na base ali, aqueles menos evoluídos, ou os mais imperfeitos, né? Seriam aqueles que ele dá o nome de espíritos imperfeitos. E ele diz lá, ignorância, desejo do mal e todas as más paixões. Então, entenderam? Eles fazem primeiramente essa grande divisão em 3 grupos apenas. Então nós vamos ver cada um desses grupos que vai ter então subdivisões. Cada ordem dessa terá várias faixas, várias classes, como chama Allan Kardec. Então Allan Kardec vai dividir esses espíritos em 10 classes, como vamos ver adiante. Então na questão 98 ele pergunta assim, os espíritos da segunda ordem, né, que seriam os bons espíritos, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Quer dizer, porque os espíritos disseram que os bons espíritos têm o desejo do bem. Então ele pergunta, né, se eles têm o desejo, eles têm o poder também de praticar esse bem? E aí, a hora que eles respondem, cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, Allan Kardec percebe por aqui, né, que mesmo entre um grupo existem muitas diferenças. Mesmo entre os espíritos bons, tem grande diferença. Tem uns que se dedicam mais à ciência, outro mais à bondade, outro mais à sabedoria. Tudo no mesmo grupo ali de espíritos bons, mas com diferenças entre eles. Assim também os imperfeitos. Na questão 99, ele também diz que existem muitas diferenças entre a ordem dos imperfeitos. Não são todos essencialmente maus, porque a gente imagina que nos espíritos imperfeitos seriam todos maus, né? Mas não, ele diz que não são todos essencialmente maus. Pode ter um pouco de maldade, mas não são sempre maus. Nós vamos ver isso mais adiante. Então ele propõe essa divisão, essa subdivisão, né, das 3 ordens em 10 classes. E nós vamos ver cada uma dessas classes agora, de acordo aí com essa escala evolutiva, tá? Seria até interessante para a gente imaginar, vamos vendo aí como que nós nos encaixaremos, uma questão aí individual, só para a gente ter uma ideia, o que já deixamos para trás, o que nos falta alcançar ainda nessa classificação que os espíritos vão fazer. Lembrando que essa escala, né, ele vai se tratar aqui dos espíritos tanto encarnados
quanto dos desencarnados, né? Afinal de contas, nós somos espíritos temporariamente, né, habitando em um corpo físico. Tudo bem até aqui, pessoal? Podemos começar a analisar cada classe? Alguém quer perguntar algo, comentar alguma coisa? Se tiverem alguma colocação, pode ir fazendo, eu tento acompanhar aqui também. Boa noite, Celinha Lombardo, bem-vinda. Lúcia Fermino, boa noite. Lana Silva, a Sheila Santana, Caio Zuf, muito bom, pessoal. Zaide, Calil, muito bem-vindos. Então, nós vamos prosseguindo. Vamos analisar, então, primeiro, no item 101. A gente percebe que do item 101 até o 113, se não me engano, não são perguntas, são as explicações de Allan Kardec analisando cada uma das classes, cada uma das ordens aí, tá bom? Então, no item 101, ele fala terceira ordem, que seriam os espíritos imperfeitos. Ele começa analisando daquela ordem mais baixa dos espíritos menos evoluídos. E é até interessante, né, para a gente já começar a analisar a questão, que nós sempre costumamos dizer assim, né, muitos de nós costumamos dizer que nós somos espíritos imperfeitos ainda, né? Então vamos analisar o que nós realmente temos ainda dessa condição que ele analisa aqui como espíritos imperfeitos, né? Então ele começa dizendo assim, então espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, aqueles espíritos que estão nessa condição ainda são mais apegados às coisas materiais, e a gente sabe que quanto mais apego à matéria, menos evoluídos são, né? Isso é uma consequência. São espíritos que estão ainda presos às paixões, né? Aos excessos, aos vícios, a uma sensualidade maior. Aqueles espíritos que consideram mais a vida material do que a vida espiritual. Então isso aí seria essa ideia de predominância da matéria sobre o espírito. Porque quando a gente encarna, nós sofremos essa influência da matéria. E quanto mais evoluídos, a gente não sofre tanto a influência da matéria. Não nos apegamos tanto às coisas materiais, aos prazeres da matéria. Então aqui os espíritos imperfeitos ainda estão mais apegados, tá bom? Aí ele coloca mais um item. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ou seja, aqueles espíritos que ainda não despertaram para um bem mais constante, né? O mal ainda está falando mais alto, ainda tem muito de orgulho, muito de egoísmo. Esse orgulho, esse egoísmo está muito forte ainda. Porque todos nós temos, em geral, uma certa dose de egoísmo, de orgulho, mas nós percebemos que em algumas pessoas é mais forte essa questão. E o egoísmo e o orgulho são os dois maiores males, né, que fazem com que a humanidade ainda fique presa a essa inferioridade, nos dizem os espíritos. Então esses espíritos, quando encarnados, costumam lutar para conquistar seus bens, as suas posições. Em geral, não se preocupam muito com ética, né? São aquelas pessoas espíritos quando encarnados, são aquelas pessoas que passam por cima de tudo, às vezes, né? Não mede consequências, acabam querendo apenas conquistar e não importa de que forma vai ser. Então a gente vai percebendo que podemos ter alguma coisa, outras não, né? Mas vamos analisando. E esses espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Ou seja, esses imperfeitos não têm uma visão mais ampliada de Deus, um conhecimento maior. São noções vagas de Deus e das suas leis. Então não compreendem bem o que Deus espera de cada um deles. E, portanto, têm dificuldades para seguir a lei divina. São aqueles espíritos que têm apenas uma intuição, então, de Deus. Então, isso que dissemos aqui até agora são os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, de todo esse grupo aí que Allan Kardec vai dividir em 5 classes. Então vejam bem, os imperfeitos ele divide em 5 classes, os bons ele divide em 4 e os espíritos puros em uma classe única, que são aqueles que já atingiram a perfeição.
Nós vamos agora ver a questão, o tópico 102, que fala sobre os espíritos impuros. Tudo bem? Tudo bem até aí? Está tudo em ordem? Então, tem alguma dúvida? Alguma colocação? Vamos seguindo então, se alguém quiser depois perguntar. Bom, no item 102 ele chama de 10ª classe, e ele fala dos espíritos impuros. São aqueles, pessoal, mais atrasados espiritualmente. Poderíamos chamá-los também de espíritos malévolos, aqueles que estão ainda voltados ao mal. São aqueles bem atrasados ainda, né? Então ele diz aqui, são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então essa última classe, né, os mais atrasados, são aqueles mais perversos e maus ainda, né? Ele diz aqui, inclinados ao mal. São aqueles que pensam no mal constantemente, planejam o mal, os golpes, uma forma de enganar, de tirar proveito de situação, de prejudicar os outros. Então, quando encarnados, né, a gente percebe esses criminosos cruéis, pessoas que não medem consequências, inescrupulosas, né, que vivem planejando maldade, uma forma de tirar proveito de todas as situações, né? Pessoas que vivem pensando constantemente no mal. São esses espíritos impuros, então. E um detalhe importante é que eles podem estar presentes, quando encarnados, em qualquer classe social. Porque a gente pode, a princípio, pensar que somente em classes inferiores, né? Classes menos... classes que eles colocam, né? Não classes altas, né? Mas não, em qualquer classe social. Porque a gente percebe, né? Quantas pessoas que têm uma boa condição, né, financeira, um status aí de uma classe social alta, mas que fazem planejam golpes, formas aí de desvio de dinheiro, de tanta corrupção e tantas coisas mais. Então são esses espíritos impuros, onde o mal está muito presente ainda. E eles dizem mais, como espíritos, agora analisando esses como desencarnados, né, eles dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então, quando esses estão desencarnados, são aqueles que têm uma mente, às vezes, brilhante, são inteligentes, mas são perversos, né? Dominam os espíritos fracos, são aqueles que manipulam, que comandam equipes das trevas, né? São aqueles manipuladores, chefes de equipes de obsessores, são os chamados demônios, para a gente ter uma ideia. Né? O termo demônio, que vem sendo trazido desde a época do Cristo, né? Se usava muito essa palavra demônio para se referir a esses espíritos maus, como diz no Evangelho, né? Jesus expulsou os demônios. Então, quando se usa essa palavra demônios, estão se referindo a esses espíritos impuros, que é a última classe, que são os menos evoluídos espiritualmente, tá bom? Então aqui para dar essa ideia aí sobre os espíritos impuros, então. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu só acompanhando junto aqui para ver se tem alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Vamos adiante então, se alguém quiser perguntar. O nosso amigo Marcos também chegou aí. Muito boa noite, Marcos, saudade de você. A Márcia Fialho também, Sueli Rezende, Rosa Jardim, Celina Gomes, Cláudia Laforga, quantos amigos e amigas, muito bom. Agradeço muito a companhia de vocês, a participação, é muito bom assim estudarmos juntos, percebendo esse interesse de vocês e de tantos amigos e amigas também que acompanham depois esses vídeos. Eu percebo que muitas pessoas que não conseguem, né, acompanhar online, aqui ao vivo, acompanham esses estudos depois, eu tenho percebido isso. Então, um grande abraço aí a todos vocês que têm acompanhado, mesmo que depois, com interesse. Um grande abraço e muito obrigado pela participação de vocês. Ficou sem áudio? Pessoal, alguém mais? O A. Camargo está dizendo que está sem áudio. Será que vocês perceberam esse problema também? Alguém pode me dar um retorno?
A Flora Damasceno também. Boa noite, Flora. Célia, já vamos tentar ver o que você está perguntando. Eu queria só um retorno para ver sobre o som. E vocês respondem, só lembrando, eu demoro uns 30 a 35 segundos para perceber a resposta. Ah, a Fernanda está dizendo áudio normal. Então tenta ver, deve ser com você aí, amiga. Tá bom? Obrigado aí pelo retorno, pessoal. Vamos ver aqui, a Célia Lombardo está colocando, obrigatoriamente todos os espíritos seguem por esse caminho antes de irem para o bem? Então, essa pergunta da Celinha é muito boa, né? Legal, pessoal, muito obrigado a todos aí dando retorno. Não conseguiu ainda? Bom, mas aí qualquer coisa a nossa amiga depois pode rever o vídeo aí, né? A Celinha coloca, então, se todos os espíritos seguem por esse caminho, né? É uma questão que tem mais adiante aí no Livro dos Espíritos, mas nós vamos adiantar um pouquinho aqui, né? Para atender essa pergunta da Célia, que é interessante, tenho certeza ela já pergunta para que a gente já comece a ter essa visão, né? Porque tem uma pergunta adiante, né, que nós vamos estudar ainda, que diz que nem todos os espíritos têm que passar necessariamente pelo mal, né? Não é uma obrigatoriedade, nós não precisamos ser espíritos, né, perversos, cruéis, para depois avançarmos. O espírito, mesmo desde o início da sua trajetória evolutiva, ele já pode caminhar em linha reta, caminhar sem passar fortemente pelo mal. Então, o mal não é obrigatoriedade, tá bom? Por isso que é muito boa essa pergunta da Célia, mas nós vamos falar mais dela mais adiante, tá bom? Obrigado, Celinha, pela participação, sempre juntos aqui, né, nos ajudando. Bom, vamos um pouco mais então. Agora nós vamos ver a questão, o tópico, né, o item 103, que ele chama de nona classe, espíritos levianos, tá? Então ele diz assim, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então nós percebemos por essa característica aqui, que eles não são tão maus, né, como os espíritos impuros, mas eles têm ainda uma certa maldade porque eles querem atrapalhar, perturbar, prejudicar, mas não tem aquela maldade dos espíritos impuros. E esses espíritos são aqueles que não têm assim uma seriedade, compromisso com a responsabilidade, eles perturbam, enganam. Quem participa de reuniões mediúnicas vai se lembrar perfeitamente daqueles chamados espíritos mistificadores, né? São aqueles espíritos que vão para fazer-se passar por outros, né? Eles às vezes começam a dar uma comunicação com seriedade, querendo dizer que estão passando uma boa mensagem, e depois às vezes caem na gargalhada, dizendo que estão enganando. São aqueles espíritos, então, assim, por isso que o nome diz, né, levianos, não tem seriedade, não tem compromisso, querem nos atrapalhar, querem nos enganar. E ele diz mais aqui, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Então são aqueles espíritos que divertem-se com a nossa preocupação, com os nossos contratempos, com as nossas algumas coisas ridículas que acabamos fazendo. Por exemplo, se eles estão percebendo um lar em desarmonia, aquelas pessoas brigando, eles dão risada, eles instigam para que briguem mais, para que falem, que façam provocações. São aqueles espíritos que gostam de confusão, gostam de perturbar, né? Não se preocupam com a sua evolução e com as coisas sérias. Eles não estão nem ligando nessa questão que precisam evoluir, que precisam reencarnar. Eles querem mais distrair, passar o tempo, perturbar. Para eles, perturbar os outros é uma forma de descontração, de alegria. É um prazer, né, daqueles que ainda não compreendem algo melhor. E assim eles não se importam com as consequências dos seus atos. Eles não estão preocupados se a atitude deles vai levar o prejuízo para outros, vai prejudicar pessoas, vai levar desunião para famílias, né? Então eles não são preocupados com isso.
Por isso que eles estão, então, nessa classe ainda atrasada também. Não estão lá na última classe, mas também estão bem atrasados, né, espiritualmente. Mas já não são tão maldosos como aqueles espíritos impuros, tá bom? Vamos ver aqui se tem alguma colocação. A Denise Cecília Mariano, então, coloca aqui: os espíritos que têm pouca noção sobre Deus são os que reencarnam como ateus, ou bons espíritos podem reencarnar como ateus? Então, Denise, obrigado pela pergunta também, gosto muito da participação de vocês, tá? Essa questão, quando a gente fala que uma pessoa é um ateu, né? É um tanto quanto delicado a gente dizer sobre isso, porque muitas pessoas que se dizem ateias, né, na verdade podem ser mais caridosas do que aqueles que se dizem religiosos, né? A questão de dizer que é ateu ou não é uma questão, né, depende da forma que a pessoa está dizendo, porque vamos entender uma coisa: muitas pessoas inteligentes, que querem ver uma clareza, uma coerência nos postulados, né, religiosos, às vezes eles adentram uma religião que não atende à expectativa deles. Então eles não recebem daquela religião uma orientação que para eles faça sentido. Então aquelas colocações daquela religião podem afastá-los da religião. Então aí eles podem se dizer ateus porque eles não estão satisfeitos com aquelas colocações que eles receberam. Então é muito delicado quando a gente fala ateu, né? Você entendeu? Nesse sentido, porque tem muitos ateus em condições muito melhores que muitos religiosos. Então fica só esse detalhe, né, para a gente pensar sobre isso. Mas aqueles que realmente, vamos dizer, não respeitam as leis divinas, que agem totalmente contra as leis divinas, esses sim são aqueles que não estão a favor de Deus, não estão considerando a grandiosidade de Deus e a perfeição das leis divinas. Esses sim seriam ateus realmente, né? E aí então a gente poderia entendê-los dessa forma, mais como esses espíritos impuros então. A Lúcia Firmino, eu preciso saber se o centro espírita é do bem. O que eu preciso saber se o centro espírita é do bem, né? Essa pergunta da nossa amiga Lúcia, eu creio que porque muitas casas, né, tem muitos lugares que colocam centro espírita, e na verdade, às vezes, nem são centros espíritas mesmo, né? Usam a terminologia espírita, mas às vezes são de outras correntes, né, espiritualistas, com todo o respeito que nós devemos ter, né? Agora, para saber se é do bem ou não, veja bem, a gente precisa perceber quais são as práticas, quais são os ensinamentos que ali se transmite, né? O que está orientando as pessoas. Então, pelo que oferece aquela casa, por isso que é importante, nessa pergunta da Lúcia é muito importante para a gente perceber uma coisa: como é importante conhecermos a doutrina espírita. Porque como que nós vamos diferenciar uma casa de outra se essa casa está bem amparada espiritualmente, se ela está seguindo a doutrina espírita, se ela segue realmente as diretrizes espíritas? Nós precisamos conhecer. Então, sem estudar doutrina espírita, nós não conseguiremos fazer uma avaliação coerente. Então é muito importante, né, Lúcia, que a gente conheça a doutrina, estude como estamos fazendo aqui, né, para que a gente consiga fazer uma boa análise aí de cada casa, né? E a nossa amiga Lana Silva de Jesus também, sempre participando, obrigado, Lana. Ela está dizendo: mas esses espíritos zombeteiros podem ser algum desafeto do nosso passado, ou mesmo um amigo, né, ou familiar, ou não necessariamente assim? Então, Lana, não importa se ele tem relação conosco ou não, né? Veja bem, o que importa é o nível espiritual que ele se encontra.
Porque vamos imaginar, pode ser que nós temos um desafeto, ou um amigo, ou um parente espiritual que ainda esteja numa condição de espírito leviano, zombeteiro, né? Então, depende, cada um está numa posição na sua trajetória evolutiva, né? Então, não quer dizer que eles tenham que ser ligados a nós ou não. De repente, um lar pode ser perturbado por espíritos levianos que não tem nada a ver com aquela família. Eles só pararam naquele lar porque perceberam a discórdia, a confusão, a intriga. Então, eles gostam disso. Onde eles encontram um ambiente propício para aquilo que interessa a eles, né, eles vão ficando. Então, podem ser ou não, tá bom? Bom, vamos então mais adiante um pouquinho. Agora nós vamos ver a 8ª classe, que é o item 104, que ele chama espíritos pseudo-sábios. A palavra pseudos quer dizer falso, né? Então, espíritos falsos sábios, que não são verdadeiramente sábios, né? Ele diz assim: esses espíritos dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Olha que interessante. Então, esses espíritos têm um grande nível de conhecimento, de inteligência, sabem bastante, mas eles acreditam que eles sabem mais do que realmente sabem. Eles acham que eles sabem muito, que eles podem responder qualquer pergunta, que eles participam de qualquer assunto. É aqueles que não dizem eu não sei, sempre respondem, né? Então, esses espíritos estão perfeitamente, a gente percebe que estão dominados pelo orgulho, que nós podemos ter muito disso, né? Vamos até fazer um parênteses aqui para dizer algo importante. A gente pode perceber que nós temos, às vezes, um pouco de uma classe, um pouco de outra, um pouco da outra. Isso que Allan Kardec coloca, que essas classes não são assim absolutas, fechadas, se é de uma, não é da outra. Ele quer dizer isso, que às vezes nós temos características de uma, características da outra, podemos ter um pouco dessa questão do orgulho, de nos acharmos às vezes pseudo-sábios, podemos ter às vezes alguma coisa de levianos, então assim, vai misturando as características, né? Então eles dizem aqui, respondem a tudo, né? Mesmo que não tenham certeza, como comentei. E entre os encarnados também, né? Vamos perceber esses pseudo-sábios. Quantas pessoas, né? Nós percebemos aí, dizendo, fazendo, criando sistemas, criando teorias, filosofias, ensinando coisas, né, esdrúxulas, aí, coisas absurdas. Então a gente percebe que esses pseudo-sábios também estão no nosso meio, também encarnados, né? E diz aqui mais, Allan Kardec, a linguagem desses espíritos é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Então Kardec analisa as comunicações dos espíritos, né? Ele sempre analisou. E ele via não a coerência gramatical, não a concordância, né? Ele analisava mais a questão do teor da linguagem. Qual era o pensamento daqueles espíritos, o que eles estavam dizendo, qual era a profundidade do pensamento deles. Isso aí que já mostrava para Allan Kardec em que faixa, em que classe estava cada um daqueles que estavam comunicando, né? E aqui, pessoal, um alerta muito importante que a gente precisa fazer. Nós que participamos da Casa Espírita, às vezes trabalhamos em reuniões mediúnicas, nós temos que ter um grande cuidado para não aceitarmos todas as comunicações mediúnicas, né? Porque muitas comunicações, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento e a pessoa fala assim, não, mas foi o espírito que falou, foi o guia, foi o mentor, né? E essa colocação é muito errônea, porque nós não sabemos, precisamos analisar de qual espírito partiu aquela comunicação. Nós precisamos analisar a mensagem, se ela é coerente, porque como foi dito ali, eles falam algumas verdades, mas misturadas com os erros mais absurdos. Então Allan Kardec, até no livro dos Médiuns,
no capítulo 31, ele apresenta um tópico lá que chama comunicações apócrifas, que ele vem colocar comunicações que ele recebeu que ele não considerou como verdadeiras. Eram assinadas por nomes importantes, espíritos famosos, até por Jesus. E ele colocou, não, apócrifas, não aceitou, porque ele percebiam que era desses espíritos pseudo-sábios, que tentavam se passar por outros, né? E esses espíritos, mais um detalhe importante, se eles são questionados, se a gente pergunta, fala que a gente não entendeu a mensagem, que é um esclarecimento, eles se irritam, eles não gostam de responder. Muito diferente daqueles espíritos mais elevados que respondem tranquilamente a todos os questionamentos, tá bom? Tudo bem mais esse item aí, pessoal? Bom, eu vou pedir paciência um pouquinho de vocês, nós vamos avançar mais um pouquinho para tentar concluir essa parte dos imperfeitos, tá? Para na próxima semana nós entrarmos na ordem dos bons espíritos. Hoje nós estamos falando tudo de espíritos imperfeitos, tá? Que são 5 classes. Então vamos agora para o item 105, que ele coloca 7ª classe, espíritos neutros. Então veja que nós já falamos de impuros, de levianos, de pseudo-sábios. Agora ele fala de espíritos neutros. Ele coloca assim: nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Então aí nós vemos esses espíritos então que nem são tão bons para fazer o bem, nem são tão maus para fazer o mal. Uma hora fazem o bem, outra hora fazem o mal, tudo de acordo com o que convém os seus interesses. E ele diz que é aquela condição comum da humanidade, aqueles que não ultrapassaram aquela média da humanidade. Será que a gente pode se encaixar um pouco aí nesses neutros, né? Vamos analisando. Temos um pouco disso ou não? E ele diz aqui, já conseguiram, né, deixar a crueldade, né? Mas ainda não se despertaram para a prática constante do bem. Não são efetivamente bons. Às vezes fazem uma boa ação, às vezes fazem uma ação má também, né? E ficam nessa, em cima do muro, vamos dizer, né? Ele coloca mais aqui. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então são aqueles espíritos que ainda estão vendo muito prazer nas coisas materiais. Para eles, a vida material é o principal. Entre a vida material e espiritual, sem dúvida, a vida material. Sentem necessidade dos prazeres que o mundo oferece quando desencarnam, né? Têm alegrias pelos prazeres da matéria. Então aí para dar essa ideia do que seriam os espíritos neutros, né? Lembrando que já é uma evolução, né? Já deixamos para trás lá a crueldade, leviandade, então já é uma evolução, mas ainda são espíritos que estão também incluídos entre os imperfeitos, né? Não conseguiram chegar ainda à ordem de bons espíritos, apesar de fazerem o bem às vezes, tá bom? Tá claro isso? E aí, então, deixa eu ver, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, eu vou falar o último item aqui para a gente... Oi, Almerinda Rodrigues, boa noite. Muito obrigado, bem-vinda, viu? Lídia Faustino, Maria Helena Butião, muitos amigos e amigas aí também. Vamos então agora ver a última classe dessa ordem dos imperfeitos, que ele coloca 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Aqui é interessante, pessoal, porque ele coloca assim, estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da 3ª ordem. Então, ele colocou aqui, nessa ordem à parte, esses espíritos, porque eles têm características diferentes. Mas ele quer dizer que esses espíritos chamados de batedores ou perturbadores podem pertencer aos impuros, aos levianos, aos pseudo-sábios,
aos neutros, qualquer um deles. Não é uma classe à parte, ele só está colocando aqui separado, porque nós vamos ver algumas características que eles têm diferentes, tá? Então, ele coloca assim: manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Então, aqui está bem claro que esses espíritos são muito apegados às coisas materiais. E como eles têm muita ligação com a matéria ainda, estão muito materializados, né? Eles têm mais facilidade para lidar com a matéria. Porque vamos imaginar, naquela época, lá na França, quando surgiu a doutrina espírita, creio que todos vocês já devem ter ouvido, que os espíritos precisaram chamar a atenção das pessoas para trazer as revelações, para dizer que algo novo estava chegando. Então, como eles fizeram isso? Através dos fenômenos das mesas girantes, né? Aquelas mesas que levantavam-se no ar, batiam com uma das pernas da mesa ali, batia no solo. Então, para a gente ver que havia espíritos manipulando aquelas mesas, né? E esses espíritos aqui, que Allan Kardec coloca como batedores e perturbadores, eram esses que eram utilizados nesses fenômenos, que são chamados fenômenos de efeitos físicos, né? Porque eles são muito ligados às coisas materiais, eles têm uma vibração muito mais ligada com a matéria, tá? E aí os espíritos mais elevados utilizam-se, né, dessa possibilidade que esses espíritos oferecem para realizar esses fenômenos, né? E aí eu até vou adiantar aqui um detalhe, só para ficar bem mais claro, de uma questão que está lá na frente do livro, que lá a partir da questão 538, se alguém depois quiser dar uma olhadinha, né? Na questão 538 para frente, Allan Kardec vai falar sobre um tema que é sobre os espíritos que presidem os fenômenos da natureza. É muito interessante isso. Eu vou ler só uma questão, que é a 539, para a gente fazer essa correlação. Ele diz assim na 539: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? E os espíritos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. Então vejam o que eles estão dizendo aqui, que não é que seja sempre isso, mas pode acontecer dessa forma, que espíritos às vezes são empregados para movimentar até a questão formar as tempestades, os fenômenos climáticos aí, né? Eles podem interferir, então, nessa questão desses fenômenos. Porque, vejam bem, a natureza funciona perfeitamente por si própria, né? Deus criou tudo perfeito. Mas os espíritos podem ajudar, de repente, para que uma condição fique melhor em determinado lugar. Então, fica claro que muitos espíritos são empregados para fazer movimentar o ar, para fazer fenômenos que geram tempestades. Quando, por exemplo, a gente ouve nas previsões aí da meteorologia, né, os fenômenos que formam aquelas massas de ar no oceano, que vêm para a crosta, para a terra ali, né, para a parte, trazendo aquelas massas de ar, né? Então a gente pode perceber por aqui que pode ser, né, não sempre, mas pode ser que sejam espíritos trabalhando a favor desses fenômenos, aí, por ordem de espíritos mais elevados, né? Não uma coisa desorientada, mas uma coisa supervisionada por espíritos mais elevados. E uma referência do Evangelho, para a gente ver como isso faz sentido, tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus estava na barca com os discípulos. E Jesus estava dormindo, quando de repente formou-se uma grande tempestade, né? E ondas vinham muito fortes, ameaçando a virar aquele barco. Então os discípulos ficaram apavorados e acordaram Jesus. E ele então, diz o Evangelho, repreendeu os ventos e a fúria das águas. Então vejam como faz sentido,
porque Jesus ordenou, como se ele estivesse ordenando aos ventos que cessasse, né? E eles ficaram admirados, quem é esse homem que manda até nos ventos, né? Para a gente perceber que pode muito bem ter sido um fenômeno provocado por massas de espíritos nessa condição, e que Jesus, com a sua alta elevação moral e espiritual, ordenou que deixassem de fazê-lo naquela hora. Mais uma forma de mostrar a sua elevação, a sua capacidade, né? Bom, pessoal, aqui então a gente encerra essa parte que fala sobre a ordem dos espíritos imperfeitos, tá? Conseguimos ver apenas essa ordem. Nós vamos agora, na semana que vem, finalizarmos essa parte, nós vamos ver os bons espíritos e os espíritos puros, que é uma classe única, né? Aí é mais rápido para analisar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui então. Denise Cecília Mariano, creio que essa divisão dos espíritos poderia ser aplicada a nós encarnados, né? Pois conforme você vai falando, vamos imaginando as pessoas. Isso, justamente, Denise. A gente tem que entender que Allan Kardec faz uma classificação, ele fala espíritos, né? Mas ele não quer dizer que só espíritos desencarnados. Encarnados também, ele está se referindo a todos nós. Então, a gente, como disse, a gente vai percebendo que temos, às vezes, alguma característica de uma certa classe, alguma característica de outra. Então, podemos ver que podemos ter um pouquinho de cada coisa. Mas vamos ver os bons espíritos também, né? Para ver se nós temos também alguma coisa lá dos bons espíritos também, né? Deixa eu ver aqui. Travou aí ou não? Acho que eu tinha dado um... Bom, então, só queria quero fazer um convite para vocês, aqueles que quiserem, né, na próxima terça-feira, vamos realizar mais uma live, agora lá pelo NEP V de Jesus, amigos lá de Barra Bonita, nos convidaram, o NEP V de Jesus e o portal também na Era do Espírito, lá de Barra Bonita. Amanhã eu vou até compartilhar na minha página do Face os detalhes aí, se alguém quiser acompanhar conosco, nós vamos falar sobre o tema caridade. Então, na próxima terça, dia 15, às 20 horas, tá bom? Então, legal, pessoal. Me desculpem ter avançado um pouquinho aí do horário, tá bom? Meu agradecimento sincero a todos vocês. Olha, estou muito feliz com a participação de vocês aí que têm perguntado, que têm colocado seus comentários, deixado as suas mensagens, compartilhado os vídeos. Então, assim, meu muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vamos continuar tentando divulgar a nossa doutrina, né, conseguir levar mais à frente para que muitos outros amigos possam acompanhar também. Lógico, são muitos amigos que têm feito isso. Nós fazemos uma coisa minúscula aí, né, muito pequenina, mas é mais uma opção que tem para aqueles que sintonizam, que se afinizam conosco. É mais uma oportunidade que fica aí para mais pessoas conhecerem, né, a doutrina espírita. Então, meu muito obrigado. Uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês, seus lares, suas famílias. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana ou até a próxima terça, para aqueles que puderem, que quiserem, tá bom? Até lá, obrigado Celinha, um abraço a todos então. Boa noite, pessoal.